Boa noite a todos que aqui estão presentes, em pequeno número. A você que está em casa, nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Desde já agradecemos a sua participação nessa palestra. Nós estamos aqui no Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade de Blumenau, de onde transmitiremos a palestra público-doutrinária da casa. Preparando-nos então para receber a mensagem da noite, dirigimos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e assistirmos os ensinamentos que nos foram trazidos para essa noite, para que a gente possa refletir e, dessa forma, nos melhorarmos. Pedimos ao Divino Mestre que a sua luz e o seu amor estejam conosco, onde quer que estejamos, nos orientando, nos intuindo, para que a gente tome as decisões corretas e siga no caminho correto. Pedimos à espiritualidade amiga que nos auxilie nos trabalhos da noite, em especial a nossa irmã Rúbia, para que ela possa nos trazer o conteúdo que foi preparado com tanta boa vontade. Obrigado por tudo e que assim seja. A palestra da noite, então, está ao encargo da nossa irmã Rúbia, de Timbó, que ela vai falar sobre as luzes de uma nova era. Rúbia, por favor. Obrigada, Paulo. Boa noite, pessoal, encarnados, desencarnados. Como vocês estão? Eu espero que muito bem. Muito bom estar aqui, né, nessa casa, no Fé Cristo. Né, eu não querendo menosprezar o estúdio maravilhoso que o Arthur fez lá na casa dele, né? As últimas vezes eu estive lá para palestra somente online. Mas é sempre bom, né, a gente estar dentro de uma casa espírita falando. Sempre mais aconchegante. Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Eu não vinha nessa casa, acho que desde o início do ano, né, antes da pandemia. Pessoal, então hoje nós vamos falar, como o título diz, as luzes de uma nova era. É um tema bonito. Porém, para a gente reconhecer as luzes, a gente precisa primeiro reconhecer a escuridão. Então eu gostaria de pedir licença para iniciar a expositiva da noite de uma maneira um pouquinho diferente da habitual, tanto minha como dos demais palestrantes, porque uma coisa que acontece quando a gente monta uma palestra, uma expositiva, é que a gente prepara, né, para cada slide toda uma sequência de falas. E acontece que muitas vezes a gente acaba esquecendo, pulando muitas partes dessas falas. Né? E a gente acaba às vezes ficando com aquela sensação assim, poxa, tinha um negócio tão importante para falar ali, eu não falei. Então, só para a gente fazer a abertura do tema, eu gostaria de ler um texto que eu escrevi, tá? É uma página aqui, e aí a gente continua, tá bom? Vivemos em época de transição planetária, e isso quer dizer que estamos vivendo dentro de uma casa que está passando por uma grande reforma. O desconforto é inevitável. Os sinais dessa transição estão bem claros por todas as partes. Não vamos falar de pandemia, porque já estamos saturados desse assunto. Como não podemos deixar de observar, em várias partes do mundo, países estão em tensão, em conflito, ou com outros países ou com conflitos civis. Ondas migratórias também vêm acontecendo em diferentes partes do globo, fazendo com que milhares precisem fugir do local onde vivem. Na outra ponta, muitos dos que vivem em local seguro e que estão bem materialmente, sofrem de depressão e síndrome do pânico. Suicídios vêm aumentando numa faixa etária que não costumava suicidar-se, que são os adolescentes e os jovens adultos. As pessoas estão cada vez mais agressivas no trânsito, nas ruas, na internet, em suas relações, na vida. Parece que o bom senso foi extinto da humanidade.
Enquanto no passado a impiedosa igreja castrava todo e qualquer sinal de liberdade, nos dias atuais a vulgaridade parece ser a lei maior. Duas épocas de extremos, e nenhum extremo é bom. Quando se fala de arte em 2020, um grande número de habitantes desse planeta aprecia música com letras com: vem gatinha, vamos fazer besteirinha. Vem gatinha, tu vai ser minha comidinha. Parece sim o fim dos tempos. Nós aqui, com nosso intelecto e especialmente nossa moral ainda com tanto a serem desenvolvidos, temos dificuldade de ver uma luz no fim desse túnel. Mas lembremos que Jesus está no leme desse barco. E não é qualquer um, é Jesus, nosso irmão maior, o governador do planeta Terra. Os tempos são conturbados, mas tudo irá, pouco a pouco, encontrando o rumo certo. Já podemos, sim, ver muitas luzes iluminando nossos tantos pontos obscuros. Então, com essa introdução, nós iniciamos a fala da noite, a reflexão da noite. E falando de transição planetária, a gente já começa com Gênese. Então, lá na Gênese, no final, né, no capítulo já 18, capítulo chamado São Chegados os Tempos, a gente tem essa passagem. A época atual é de grande transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assisti uma partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, sim, a gente já sabe, nós espíritas já sabemos que já adentramos aí esse momento de transição planetária. Os elementos se confundem, então são luzes e sombras vivendo entrelaçadas. Num primeiro momento, quando a gente olha ao redor sem prestar muita atenção, parece que a gente só vê a escuridão, mas as luzes estão aí, sim. E também falando de transição planetária, né? A gente sabe que muitos profetas, muitas religiões, enfim, né, já se fala do fim do mundo desde que o mundo é mundo, né? Desde que existe civilização já se fala sobre o fim do mundo. Então vocês devem lembrar muito bem do Nostradamus, né? Eu acho que essa é a primeira lembrança que eu tenho de uma pessoa que falava sobre o fim do mundo. Desde a minha infância eu lembro, né, de suas profecias. A gente teve também muito recente, né, no ano 2000, aquela história que o mundo ia acabar por conta do calendário maia, né? Existia toda essa situação. Tem também dentro da própria Bíblia Sagrada, né, o livro Apocalipse, escrito por João, né, que muitas religiões, muitas igrejas, enfim, acreditam se tratar de uma profecia falando do fim do mundo. Mas nós, espíritas, sabemos que não se trata do fim do mundo, se trata do fim de um ciclo, né, que está terminando para então outro iniciar-se, outro melhor. Então, no livro dos Espíritos, né, a gente tem as perguntas de Kardec falando sobre a lei de progresso. Todo o universo e todos nós estamos submetidos às leis divinas. E uma dessas leis é a lei de progresso. Então, o nosso planeta precisa evoluir sim ou sim. Não tem como parar a evolução. É uma lei. Então, hoje, como a gente pode ver ali no desenho, na imagem, nós estamos aqui, certo? Somos um mundo de expiações e provas. Quando os nossos antepassados, ou quando a gente mesmo, né, vivemos nas cavernas, nós estávamos aqui no início da nossa jornada evolutiva, no mundo primitivo. E hoje a gente precisa então ascender para um mundo de regeneração. Quais são as características de um mundo de regeneração? A predominância do bem sobre o mal. No mundo ainda de provas e expiações que é o nosso, predomina-se o mal. Porém, há uma frase de Kardec que diz que os maus
são audaciosos e intrigantes. Os bons são tímidos. Então não se trata exatamente de que, né, se a gente for pegar todos os habitantes do nosso planeta, nossa, então a maioria é mal. Não, não é isso. É exatamente o que Kardec fala. Os maus são audaciosos, são intrigantes, eles fazem acontecer. Os bons são tímidos, né? Não se impõem. E também existe muita neutralidade, né? Pessoas que não estão nem lá nem cá, então predomina-se o mal, né? O que não vai acontecer no mundo de regeneração. Então a gente também sabe que as pessoas que estão nesse momento, nesse processo de transição, atrapalhando o processo, o progresso, né? Elas vão desencarnar e quando elas tiverem que reencarnar, elas não voltarão mais para o nosso planeta. Elas vão então reencarnar num planeta primitivo, né? Para forçar a sua evolução e também para ajudar aquele povo que precisa evoluir. Então é bom para todo mundo, é bom para eles e bom para aquele povo. Então essas pessoas hoje aqui muito intelectualizadas, mas que usam isso para atrapalhar esse progresso, digamos, né? Elas vão depois lá no mundo primitivo descobrir o fogo, descobrir o sal para conservar a carne, desenvolver ferramentas para caça. Então, né, gente, tudo é perfeito, tá tudo muito encaixadinho, né, perfeitamente na construção divina. Jamais o mundo atingiu tamanho nível de polarização. Então aqui a gente começa a entrar um pouquinho mais dentro da reflexão da noite. Vocês já devem ter percebido, né, que em épocas de globalização, né, todo mundo tem acesso a tudo por conta aí da internet, todos os temas, todos os assuntos viram uma guerra, viram uma briga, há sempre uma polarização, né? Dois lados extremos que não se entendem. E nenhum extremo é bom, né? Tudo na vida é equilíbrio, é o caminho do meio. Então, existe um documentário bem recente até, que foi publicado na Netflix, que fala das redes sociais. Eu acredito até que o nome do documentário seja A Rede Social. E é um documentário de 1h30, mas uma parte exclusiva do documentário fala de como funcionam as redes sociais nessa questão das polarizações. Então, por exemplo, existe um grupo que acredita que a Terra é plana e um outro grupo que acredita que é triangular. Esse grupo que acredita que a Terra é plana, eles vão fazer pesquisas no seu notebook, no seu celular, no seu computador do trabalho, enfim, no tablet, sobre a Terra é plana. Então, eles vão ver vídeos, vão ler artigos, vão ver especialistas com várias teorias da conspiração afirmando que a Terra é plana, né? Outros especialistas cientificamente falando que a Terra é plana, e eles vão tendo certeza disso. A partir desse momento que eles fizeram essas pesquisas, as redes sociais, elas trazem mais conteúdo semelhante, automaticamente, para que ela veja. Então, ela está ali um dia olhando o Instagram e aparece algo com relação a isso. E ela clica, e ela vê um novo vídeo. E esse vídeo foi visto por milhões de pessoas. E tem um monte de comentário. Então, aquele grupo todo, cada vez, fica mais obcecado e seguro e certo de que a Terra é plana. Porque, afinal de contas, está na internet, está rodando, tem um monte de seguidor, as páginas. Tanta gente que acredita também nisso, que tem essa certeza. Né? Então, olha só. Aí, se alguém lá do outro grupo que acredita que a Terra é triangular faz algum contato com o povo de cá, já dá guerra, já é massacrado e vice-versa, né? Então, essa questão da polarização, hoje a gente consegue observar que ela está acontecendo em vários temas no mundo, inclusive em coisas muito tolas. Porém, o que eu gostaria de chamar a nossa atenção hoje é para o nosso país.
para o Brasil, a pátria do Evangelho, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Essa polarização, infelizmente, ela também existe dentro do nosso país, né, já há alguns anos, e está cada vez ficando mais elevada, que é a questão né, essa guerra entre direita e esquerda, né, questões políticas, econômicas, ideologias políticas, enfim. Então, será que só um dos lados estão certos? A gente sabe, né, dentro do meio espírita, a gente diz que quando nós palestrantes fazemos uma palestra, a gente faz primeiramente para nós mesmos, né? E aí depois levamos a reflexão, mas primeiro ela é para a gente. Então esse tema, essa questão tão espinhosa, mas que depois, daqui a pouco aqui na frente, a gente vai ver que é bem simples. Ela me afligia também. E eu pensei, eu vou procurar no Espiritismo a resposta. Nossa, mas o Espiritismo fala de política, de economia, dessas questões tão delicadas? Gente, o Espiritismo tem como base a moral do Cristo. Jesus Cristo é o governador do nosso orbe. Não existe nenhum tema, nenhuma situação aqui que não possa ser inserida, que não possa ser abraçada pela moral do Cristo. Então está tudo certo. Seguindo então, só para a gente, assim, para ter uma leve ideia dessa questão de direita e esquerda, talvez, né, alguém não tenha conhecimento, tendências de esquerda, né? Então são ligadas a ideologias políticas e socioeconômicas que pretendem promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais, e apátrida, baseada na propriedade comum dos meios de produção. Essas tendências da esquerda, essas ideologias são conhecidas também pelo nome de comunismo, socialismo, enfim, né? Tendências de direita, ligadas a um sistema socioeconômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos. Nesse sistema se inclui, além da propriedade privada, a acumulação de capital, o trabalho assalariado e um sistema de preços e mercados competitivos. Então, tendências mais ligadas ao que se chama de capitalismo, que é um modelo econômico mais usado no mundo, né, por vários países. Porém, né, lembrando então, né, a gente sabe que nós aqui no Brasil está essa polarização, né, esses extremos, né, entre direita e esquerda. Então, a esquerda, né, um resumo bem simplório, mais ou menos visa, né, a igualdade de tudo, mais ou menos tudo é de todos. E o capitalismo é uma coisa mais livre, cada um tem a liberdade para ir lá, empreender, pagar seus impostos, acumular capital, ter 10 casas, enfim, um sistema mais livre. Então vamos agora para o Livro dos Espíritos. Tem uma passagem lá em uma das respostas dos Espíritos que fala o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Eles têm a missão de buscar esclarecimento e conhecimento, e assim alcançar progressivamente a perfeição. A felicidade eterna e pura é para aqueles que atingem essa perfeição. Então, eles têm a missão. Nós, espíritos, temos a missão de buscar esclarecimento, de evoluir progressivamente. Mas a felicidade plena e eterna nós só teremos quando nós atingirmos toda a nossa evolução e a gente viver em um planeta puro, né, que estava ali no final da hierarquia evolutiva dos planetas. Né? Então lá, nesses planetas puros é que habitam os espíritos puros. E o que eles fazem, os espíritos puros, lá nesse planeta tão feliz? Tocam harpa? O dia inteiro? Eles trabalham muito, eles nos auxiliam os irmãos mais atrasadinhos. Seguindo,
Questão 80 do Livro dos Espíritos. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? É permanente, ou seja, Deus não cessou jamais de criar. Por que essa questão é importante ser trazida aqui, né? Vamos encaixando as pecinhas. Para a gente lembrar que, embora nós que estamos todos aqui nesse planeta de provas e expiações, temos todos mais ou menos o mesmo nível. Com exceção de algum espírito missionário, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, um Francisco de Assis, né? Com exceção de um missionário. Nós, né? Espíritos mais simples, temos todos mais ou menos o mesmo nível. Mais ou menos. Não igual. Então, nós também não temos a mesma idade espiritual. Nós não fomos todos criados ao mesmo tempo. E isso vai fazendo de nós espíritos muito distintos uns dos outros, ainda que estejamos no mesmo planeta. Porque eu posso ter sido criada 5 milhões de anos mais cedo do que o Paulo. Porém, já estamos no mesmo patamar. O que isso significa? Que ele ralou mais para evoluir do que eu. Eu fiquei patinando, fiquei perdendo tempo, fiquei indo pelo caminho errado, eu demorei mais para chegar aqui. Ele chegou mais rápido. Então, tem muita coisa que precisa ser observada. Na questão 121, Kardec pergunta: por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Resposta: não têm eles o livre-arbítrio? Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Eu até imagino o espírito respondendo essa questão, né? Não tem eles o livre-arbítrio? Ou não? Não tem eles o livre-arbítrio, Kardec. E a questão, já bem mais lá na frente, no Livro dos Espíritos, 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Por que essas questões estão juntas aqui na nossa fala? Porque não tem desculpa. Todos fomos criados simples e ignorantes, porém, as leis divinas, né, a centelha divina foi colocada dentro de nós. Então, nós sabíamos, sim, o caminho certo a seguir para a nossa evolução, para a gente se aproximar do Pai. Mas temos também o livre-arbítrio, senão seríamos apenas marionetes. Então, com esse livre-arbítrio, a gente faz o que bem entender, inclusive escolher o caminho errado. Inclusive se atrasar no processo evolutivo, inclusive atrapalhar o planeta, a evolução do planeta que a gente está vivendo. Né? É a nossa escolha. Mas todos sabemos qual é o caminho certo. Está na nossa consciência. Questão 804. Por que Deus não deu a mesma aptidão para todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. Então, é só um reforço do que a gente vem falando. Não temos a mesma idade, embora estejamos todos no mesmo planeta. Não temos a mesma idade espiritual. Não fizemos as mesmas escolhas na nossa jornada evolutiva. Então, vamos outra vez dar o exemplo eu e o Paulo. Vamos imaginar que, sim, nós fomos criados no mesmo dia. E evoluímos juntos. Estamos aqui juntos. Eu tenho as mesmas aptidões que ele? Claro que não. Porque na nossa jornada evolutiva, ele escolheu caminhos diferentes dos que eu escolhi. Ele escolheu provas diferentes. Ele escolheu ciências diferentes para estudar, para desenvolver. Porque a nossa evolução total, ela não é só moral, ela é intelectual também. Quando nós formos espíritos puros, como Jesus, nós vamos dominar todas as ciências. Teremos toda a moral,
mas dominaremos também todas as ciências, todo o conhecimento do universo. Então ele pode ter escolhido conhecimentos B e eu escolhido conhecimentos A. De qualquer maneira, nós somos espíritos com diferentes aptidões, ainda que, porventura, tenhamos sido criados no mesmo dia. Questão 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez já existiu? Então aqui vem a grande questão. Não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. O que seria essa diversidade das faculdades e dos caracteres? O exemplo que eu acabei de citar, eu e o Paulo. Isso é a diversidade dos caracteres. Então, há uns anos atrás, quando eu tive a oportunidade, eu trabalhei em uma grande empresa da região. Uma empresa com muitas áreas de atuação e muitos setores, muitos departamentos, muitos funcionários. Dentro da minha área de formação, inclusive, da faculdade. Então eu tive ali chance de crescer, eu tive oportunidade de crescer, de gerenciar um setor inteiro, um departamento, digamos assim. Mas eu não consegui. Eu até gostaria, mas eu não consegui, eu não me senti preparada para essa função. Eu tive a oportunidade, mas eu não consegui. Na minha função naquela empresa, então, eu executava ordens, eu fazia o meu papel executando ordens. Mas não cheguei a um ponto de liderar uma equipe. E passou um tempo, enfim, a vida andou, eu acabei saindo dessa empresa. E eu lembro que eu me senti bastante fracassada, bastante derrotada, pelo fato de eu ter tido a oportunidade de crescer profissionalmente naquela empresa, de liderar uma equipe e não ter conseguido, porque eu não conseguia lidar com toda a atenção que aquela função me iria pedir. Eu me senti bastante fracassada. E é como eu sempre digo, né? Existe a vida antes e a vida depois do espiritismo. Hoje eu entendo que realmente não era o meu perfil. Não era o meu perfil nem aquela função, nem gerir aquele tipo de trabalho, não era o meu perfil. Hoje está claríssimo para mim qual é o meu lugar, quais são as minhas habilidades, as minhas aptidões. Então eu não fico me martirizando, eu me martirizei lá naquela época, quando eu não conhecia ainda o espiritismo. Então, olha a importância da gente olhar para nós mesmos e reconhecer as nossas limitações. É claro que nós estamos aqui para evoluir, sim. Temos que evoluir moralmente e também intelectualmente. Mas ainda assim, a nossa evolução é progressiva. A natureza não dá saltos. Então, nós temos que reconhecer as nossas limitações, as nossas qualidades, capacidades, mas também as nossas limitações. E não se martirizar por isso. E não ficar se comparando com o vizinho, com fulano, com beltrano. Porque cada espírito é único, é amado por Deus igualmente. E, inclusive, quando eu fiz essa palestra na nossa casa, no nosso lar, quem abriu para mim foi a Mônica e ela leu uma mensagem daquele livro verde do Lorival Lopes, Gotas de Esperança. E nessa mensagem, a mensagem dizia o seguinte, que cada um de nós somos especiais, insubstituíveis, amados e que temos a nossa responsabilidade com Deus. Então, o mundo precisa de diferentes aptidões para a engrenagem funcionar. Precisa, não dá para todo mundo ser gerente de setor, liderar equipes. Não dá. Alguém tem que executar. E está tudo bem, e está tudo certo. Não é mesmo? Então,
né? A questão anterior, a igualdade absoluta das riquezas, né? Não é possível pela diversidade das faculdades, dos caracteres que se opõem a isso. Questão seguinte, há, todavia, homens que creem estar aí o remédio para todos os males da humanidade. Que pensais a respeito? Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas. O que é a força das coisas? Vamos imaginar então, novamente, que se essa mesma empresa que eu trabalhei fosse do meu pai e em algum momento eu herdasse a empresa e eu quisesse assumir a presidência da empresa, aquele monte de funcionário, o que rapidamente iria acontecer? A galera ia começar a perder o trabalho, ia começar a demitir gente, pessoas iam deixar de ter o sustento para sua família. Né? Então não dá para todo mundo ser empreendedor, não precisa ser assim, um grande empreendedor, ser dono de uma empresa com 5.000 funcionários. Né? Uma coisa que eu observo hoje, que está muito em alta, né? Essa história de coaches, que tem coach de tudo quanto é tipo. Então, às vezes eu vejo assim nas redes sociais umas frases de coaches, né, que a gente consegue tudo que a gente quer, e tem assim, a gente observa uma certa ingenuidade, né, ali, nessas falas, de que tudo é possível, né, o impossível não existe, se você quiser você atinge, e aí tem várias tarefinhas, enfim, né, a gente tem que cuidar um pouquinho com isso, Será, né? Mas, claro, gente, não temos que nos acomodar, né? A gente precisa saber interpretar essas falas. Não podemos nos acomodar, porque sim, temos que evoluir também intelectualmente. Mas nos amar, nos respeitar, nos aceitar com todas as nossas imperfeições e as nossas limitações. Porque Deus nos ama como a gente é, Jesus nos ama como a gente é. E além de nos amar, eles precisam de nós aqui, da maneira que a gente é. Então, por que a gente não se ama? Alguma coisa está errada, a gente tem que pensar nisso. Essa próxima frase aqui, combatei o egoísmo que é a vossa praga social. Ela, na verdade, é a finalização de duas questões atrás, dessa questão aqui. A igualdade absoluta das riquezas é possível, alguma vez já existiu? Não, ela não é possível. A diversidade das faculdades, dos caracteres se opõe a isso. Ponto. Continua. Combatei o egoísmo que é a vossa praga social. Então, aqui as coisas começam a mudar. O que seria, dentro do nosso contexto, claro, uma situação, um exemplo de egoísmo? Quando eu estava preparando essa expositiva, eu lembro que no período ali eu li uma notícia de que um milionário americano construiu um rancho para o seu cavalo. Um rancho de 20 milhões de dólares para o seu cavalo. Aí uma outra pessoa também, que inclusive é uma pessoa bastante conhecida do mundo aí, tem um jatinho. Gente, não tem problema nenhum em ter um jatinho. Muitos empresários que geram emprego e renda para nós, eles precisam ter um jatinho para acelerar a rapidez das suas tarefas, porque o nosso trânsito, enfim, né, é tudo muito lento. Então, um jatinho faz, na verdade, ele gerar ainda mais trabalho. Tá tudo bem ter um jatinho, não tem nada demais. Mas então, fulano de tal tem um jatinho com todos os cintos de segurança de ouro e o banheiro é de ouro, com as louças de ouro, o lavabo, a pia, a cuba. Então, o que a gente está falando aqui de um extremo? Isso é um extremo, né? Um rancho de 20 milhões de dólares para um cavalo, banheiro de ouro. Em um planeta com tanta miséria, será que o meu cavalo precisa de um rancho de 20 milhões? Né? Então, olha os extremos. Não dá para
ser tudo igual, a divisão das riquezas. Não tem como. Não no nosso planeta, nesse nível evolutivo. Porque as nossas aptidões são diferentes. A gente já sabe que se toda a riqueza do planeta fosse distribuída igualmente para cada habitante, em pouco tempo, novamente, as mesmas pessoas iam concentrar aquela mesma riqueza. Por quê? Pela diferença de aptidões. Mas extremos nunca são bons. Então, esses extremos que muitas vezes o capitalismo apresenta é que acaba gerando o outro extremo, o oposto. Que as pessoas pensam, gente, isso não é justo. Por quê? Porque um cavalo tem um rancho de milhões, com tanta gente passando fome no mundo. E está certo a indignação. Seguindo, então, mais uma fala do Livro dos Espíritos. Deus não criou desigualdades de faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados. E também a fim de que os homens, tendo necessidade uns dos outros, cumprissem a lei de caridade que os deve unir. Então, aqui é que a coisa começa a mudar. Por que a coisa começa a mudar? Porque a lei de caridade também é uma lei divina e precisa ser praticada. Nós devemos auxiliar os nossos irmãos menos favorecidos, que têm tanto moral como intelecto, como material, enfim. Mas sempre temos que auxiliar. A lei de caridade, de amor. É tudo sobre amor, o que Jesus veio falar. Então, embora existam essas diferenças e elas sejam normais, nós devemos sim olhar para o próximo. Não dar o peixe. Porque quando a gente dá o peixe, a gente tira a dignidade da pessoa. A gente não permite que ela resgate, que ela desenvolva, faça florescer aquelas sementes que ela tem dentro dela, de se desenvolver. Ela precisa crescer. Se eu estou dando peixe, eu estou impedindo esse crescimento. Mas ensinar a pescar, a assistência e não o assistencialismo. Esse é o nosso dever. Combater o egoísmo, como é a frase ali do Livro dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Essa frase é super batida no Espiritismo, Inclusive o Chico Xavier diz que não fosse por ela, ele não teria ficado no Espiritismo. Se fosse fora do Espiritismo não há salvação, ele não teria permanecido. Mas como é fora da caridade, ele se identificou. Amar o próximo como a si mesmo, outra historinha já bem antiga, lá ainda da época de Moisés, que através da mediunidade recebeu esses mandamentos, na época, e que depois Jesus veio reforçar e que a gente está ouvindo há 2000 anos, mas parece que a gente ainda não conseguiu entender. A gente ouve, mas sem ouvidos de ouvir, Então, antes da gente ir para a próxima parte, vocês percebem que a questão não é o modelo socioeconômico de um país, de um planeta? Comunismo, capitalismo, socialismo, direita, esquerda. Não é essa a questão. A questão somos nós. Como a gente se relaciona. O modelo socioeconômico perfeito só vai existir quando nós, como sociedade, estivermos melhores, menos egoístas, menos orgulhosos, que são as grandes chagas da humanidade. E a gente fora, e a gente está aí em guerra, quando ninguém está certo. Aliás, vou apresentar para vocês uma galerinha bem bacana, 3 exemplos aqui de luzes da nova era. Enquanto muitos de nós estamos aí brigando, arrumando intriga com a família toda, os vizinhos, com todo mundo, direita, esquerda, tem uma galera que não está perdendo tempo com besteira e está ali no caminho do meio fazendo as coisas acontecerem. Então, esse primeiro aqui é o maravilhoso
Muhammad Yunus. Ele é de Bangladesh e ele criou um banco diferente. Ele ganhou o Nobel da Paz em 2006. Esse senhor aqui tem um nome bem difícil que eu anotei, que é Govindappa, Dr. Govindappa. Ele criou na Índia um hospital diferente. E para o nosso orgulho, esse é o Cláudio Sasaki, um brasileiro de São Paulo, que está com um projeto bem legal, que já ganhou um monte de prêmio no mundo afora e tem um monte de país de primeiro mundo já copiando o projeto dele. Muita notícia boa, né? Notícia boa que a nossa querida mídia não faz muita questão de espalhar, né? Porque a gente ainda está com a mídia ali focada no ruim, no negativo e repetindo, né? Com tanta coisa boa acontecendo. Gente, esses exemplos, eles estão nesse documentário, tá? Que está disponível na Netflix. É muito bacana, é muito consolador. Esse momento de tanta escuridão, que a gente só vê escuridão, é muito consolador ver esse documentário. Ele se chama Um Novo Capitalismo, né? Porque justamente visa essa ideia aí de melhorar o mundo de uma outra forma, com um novo capitalismo, né? Assistam quando puderem, vale muito a pena, tem 1h10. Inclusive esse documentário, ele foi feito por um brasileiro, e ele traz exemplos bacanas do mundo e também do Brasil. Setor 2,5, negócio social, negócios com impacto social, é tudo a mesma coisa, né? Então, negócios com impacto social, essa é a ideia, né? Que os empreendedores passem a empreender não apenas com a visão única de ter lucro, mas também ter lucro e já ajudar uma questão social, resolver um problema social. Porque quando o objetivo é unicamente o lucro, aí vale tudo. Aí vale tudo, vale degradar a natureza, vale passar a perna, vale jogar sujo, aí não tem lei, é um mundo sem lei. Mas quando a intenção é melhorar o mundo, as coisas acontecem de outra forma. Gente, já é 8h43. Como eu falo, né? Bom, rapidinho então aqui os exemplos, a gente aí já vai acabar. O Grameen Bank é um banco que foi criado em Bangladesh após o Muhammad Yunus. Ele, enfim, né, ele vivia nesse país, então que é um país muito pobre, e ele se destacou nos seus estudos e ganhou uma bolsa para fazer economia no Reino Unido, na Inglaterra. Na sua faculdade, né, ele também se destacou. Então ele voltou para Bangladesh e foi trabalhar na universidade, no setor de economia. Ali, ele começou a fazer pequenos experimentos de emprestar pequenas quantidades de dinheiro, sem muita burocracia, sem nenhuma burocracia, na verdade, para aquelas pessoas bem pobres, que elas não tinham acesso a uma rede bancária normal. Gente, com essa ideia, ele tirou 5 milhões de pessoas da pobreza. Por isso, ele ganhou o Nobel da Paz, em 2006. E o mais interessante que eu li o livro dele, que se chama O Banqueiro dos Pobres, um livro que conta a história dele, desse projeto, há 2 anos atrás. E quando eu li, eu achei maravilhoso, fiquei encantada. Mas quando eu li, eu pensei assim, tão legal, né? Mas um projeto desse aqui no Brasil não ia funcionar, não. Assim, a pessoa pegar dinheiro ali emprestado, sem papel, sem muita coisa lá, não ia devolver. Quem fosse emprestar já ia quebrar no primeiro mês. Assim eu pensei, né? Com toda a minha arrogância. Para minha surpresa, então agora, recentemente, que eu assisto esse documentário, uma menina do Paraná, uma adolescente de 16 anos, também leu o livro dele, o mesmo que eu li. E ela, em vez de ficar pensando mal do Brasil, igual eu, dos brasileiros, ela resolveu criar esse projeto aqui no Brasil. Então, ela foi estudar, foi para o Sebrae
E hoje ela tem o Banco Pérola. Ela é presidente do Banco Pérola, um banco que já está mudando a vida de muita gente humilde e necessitada de favelas de São Paulo. Ela já emprestou milhões. E imagina a minha surpresa, né? Quando eu vejo ali a menina falando brasileira em São Paulo, fazendo aquilo que eu jamais imaginei que fosse funcionar aqui. Olha como é bom, né? Quando a gente é arrogante, quebra a cara. Muito bom, né? Para a gente aprender a pensar melhor, né? O Aravind Hospital, que foi criado por aquele senhor lá da foto, o Dr. Govindappa, é um hospital diferente. 38 milhões de pessoas são cegas no mundo e 8 milhões estão na Índia. A doença que mais cega é a catarata. Até 2012, o Aravind já havia atendido mais de 30 milhões de pessoas e realizado 4 milhões de cirurgias. Então, hoje, o Aravind já é uma rede, se eu não me engano, são 5 hospitais. Eu não consegui dados mais recentes do número de cirurgias, mas a catarata, ela cega muitas pessoas no mundo. E essa cirurgia, para reverter esse processo, é muito simples, na verdade. É uma cirurgia simples. Então, porém, né, muitos países, as pessoas não têm condições, não existe um SUS, Sistema Único de Saúde. Aliás, eu até tenho que pesquisar isso, porque eu gostaria de saber como que anda a fila do nosso SUS para fazer essa cirurgia. Né? Se existe uma longa fila de espera, como é que está isso? Mas, enfim, ele, junto com uma equipe, esse doutor, junto com uma equipe de médicos, eles desenvolveram um sistema para baratear essa cirurgia. Então, os insumos hospitalares necessários foram desenvolvidos por eles mesmos, com materiais mais baratos, mas também eficazes. Por quê? Porque eles não estavam visando o lucro, eles estavam visando resolver um problema social, além de ter lucro. Porque não é uma ONG, é um hospital com lucro, mas com o preço muito mais acessível para a cirurgia. E, enfim, com esse preço mais acessível para a cirurgia e com esse desenvolvimento de cirurgia em escala de produção, eles conseguiram baratear tanto o custo que o que acontece? Eles atendem, boa parte das pessoas que ele atende, a maior parte, são pessoas que não pagam pela cirurgia. Porque aqueles que pagam, acabam pagando por 2, porque o preço dela é super acessível para quem pode pagar. Então, eles pagam um valor maior e paga por 2, e assim eles vão atendendo comunidades carentes de vários países em desenvolvimento com esse projeto. E é muito lindo ver esse documentário, entender, né, todo o projeto, ver o depoimento das pessoas que trabalham ali. A gente, né, reforça a esperança aí na humanidade e no mundo melhor. Essa frase aqui, para mim, a cegueira no mundo é não vermos o sofrimento de tantos irmãos. Essa frase é do Dr. Ravindran, que hoje é o presidente desse hospital, porque o médico que fundou ele já é falecido. Né? Olha que frase linda! E ele nem é espírita. Ele nem sabe de Jesus, porque ele é lá da Índia, ele deve ser hinduísta, né? Não é cristão. Né? E olha a frase dele. Né? Uma frase que Jesus diria. Essa outra frase aqui, ela também está em um documentário, mas é um outro documentário. Ele não está disponível em português, também é muito interessante, mas enfim. É um documentário que compara a Suécia com a Etiópia, né, um país mais rico do mundo com o mais pobre. E um médico sueco sai da Suécia e vai trabalhar na Etiópia, um cirurgião. E ele faz mais ou menos o que essa equipe do Dr. Ravindran fizeram. Ele desenvolve ferramentas, insumos hospitalares com coisas muito simples. Então, ele dá o exemplo no documentário. Ah, tá vendo essa pecinha aqui? Custa 10 centavos. Lá na Suécia, custa 10 mil. Vai comprar da empresa que fabrica? Custa 10 mil. Aqui eu faz a mesma função por 10 centavos. Né? É isso, gente. Precisa ter tanto lucro. Não dá para otimizar a fabricação das coisas para tornar tudo mais acessível para todo mundo. É esse, né, o olhar que falta de muita gente.
E aí ele diz, então, o erro do primeiro mundo é achar que não tem nada a aprender com os países pobres. Então, a GEEK, que é o projeto brasileiro do Claudio Sasaki, ele criou uma plataforma de estudos há 10 anos atrás, porque ele observou que os alunos brasileiros iam muito mal no Enem, tiravam notas muito baixas. Então ele pensou, esses alunos são as pessoas que vão gerir o nosso país daqui a um tempo. Eles não estão preparados. Como vai ficar o nosso país na mão de pessoas despreparadas? Então ele focou, em criar uma plataforma de aulas online muito diferente. Eu confesso, eu entrei na plataforma dele e eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade para entender. Mas a geração aí que está lá fazendo o Enem, eles tiram de letra, né? Eu já saí da faculdade faz muito tempo. No meu tempo não tinha nem computador, gente. Então, enfim, mas o método dele é uma estratégia de ensino personalizado. Porque assim, todo mundo sabe, os pedagogos sabem que cada um aprende de maneira diferente. Nem todo mundo aprende igual. Alguns são mais auditivos, outros são mais da visão, da audição, outros precisam de um pouco de cada um, enfim, cada um tem o seu sistema. Mas o nosso ensino ele é padronizado. Então, muita gente acaba sendo prejudicada. E o que ele faz com essa plataforma é justamente isso. Ali tem tudo para que o aluno escolha o melhor método para si. Então, hoje, para cada aluno da rede privada que ele atende um da rede pública. E o MEC já fez parceria há algum tempo com eles e está ampliando o acesso dessa plataforma para alunos da nossa rede pública. E como eu falei anteriormente, ele já ganhou vários prêmios, é um projeto realmente inovador. Ele ganhou vários prêmios internacionais e esse modelo está sendo copiado, por países do primeiro mundo. Então, eles também já conseguiram fazer uma avaliação de que os alunos, que agora eu não recordo o número, mas é uma quantidade bem considerável, tanto da rede pública quanto da rede privada, os alunos que fizeram uso dessa plataforma, eles tiveram um incremento muito grande na sua nota. Então, gente, olha quanta coisa boa acontecendo no nosso mundo, São notícias boas. Esse próximo exemplo eu vou pular, porque a gente já está esgotando o tempo. Então, gente, só para a gente lembrar que Jesus exaltou a fortuna de Zaqueu e o vintém da viúva com a mesma serenidade. Então, Zaqueu, que era um cobrador de impostos, muito rico, em um momento lá, subiu na árvore e falou para Jesus que ia doar metade da sua fortuna para os pobres. Muito bonito, muito louvável. Mas a viúva, que só tinha 2 moedas, doou uma para a igreja. Muito bonito, muito louvável, na mesma proporção. Zaqueu não é melhor que a viúva. O que isso quer dizer? Que todos nós temos algo para dar, para auxiliar o próximo de alguma maneira, nem que for um sorriso, nem que for um bom dia mais animado. Todos nós, lembrando da fala inicial, temos a nossa missão aqui com Deus. Nós somos especiais do jeitinho que a gente é, no lugar que a gente está, fazendo o que a gente tem que fazer. A gente não é melhor nem pior do que ninguém, nós somos únicos. E podemos sim contribuir positivamente nessa transição planetária. Então a reflexão que fica é: quem a gente quer ser nessa transição planetária? A gente quer ser neutro? Tímido, ou a gente quer ser ativo, participar desse processo? Fica então a reflexão. E para a gente finalizar, para a gente ir serenando o nosso pensamento, o nosso coração, para a prece final, Paula? Eu gostaria de colocar um vídeo com uma música que eu acho muito linda e que fala um pouquinho, um pouquinho mais ou menos desse assunto todo.
obrigada. Até a próxima. Que possamos refletir e que fiquemos todos com Jesus, o nosso Mestre. Nós agradecemos então a Rúbia. Leve o nosso abraço aos nossos amigos da Sociedade Espírita Nosso Lar. Eu então convido a todos para que a gente se sente, se recoste de maneira confortável, acalme os nossos pensamentos, os nossos corações, para que a gente possa levar a Deus a nossa prece de gratidão. Pai, que estás nos céus, na terra, em todos os lugares e em todas as tuas criaturas. Sei que estás na luz do vagalume que voa tranquila no campo, assim como estás na luz da estrela que vence a escuridão. Estás naquele que levanta pensando no mal, mas também estás naquela mãe que olha o filho dormindo e faz a sua prece de gratidão. Estás, Senhor, naquele que observa a estrela sem saber que és tu essa criação, mas também estás naquele que trabalha durante todo o dia e à noite, antes de dormir, te faz uma prece de gratidão. Senhor, sei que estás em mim e todos aquele a quem chamo irmão. E em nome de todos, eu só tenho a lhe dizer gratidão. Pedimos que a tua luz e o teu amor possa estar conosco, hoje e sempre. Que assim seja.